beleza? Vamos agora para mais uma aula de inglês para au pair. E hoje eu vou falar para vocês sobre as placas de trânsito dos Estados Unidos, como que é dirigir lá nos Estados Unidos. Pessoal, eu sei que muita gente aí tem medo, se sente um pouco inseguro de dirigir lá nos Estados Unidos. Mas eu quero dizer que lá é bem mais fácil do que dirigir aqui. Por quê? Porque aqui no Brasil, principalmente nas cidades grandes, é muito complicado o trânsito, ninguém respeita muito e tudo. Lá nos Estados Unidos existe sim um maior respeito no trânsito e as cidades grandes mesmos, elas são difíceis sim de dirigir, mas são poucas cidades grandes lá nos Estados Unidos. É bem diferente do que você imagina. Você imagina que lá vai ter um monte de cidade super grande, tudo e tal, mas não. Lá as cidades, eu acredito, pelo que eu conheço, não são tão grandes quanto aqui no Brasil, tá bom? E o trânsito não é tão caótico quanto aqui no Brasil. Outra coisa, pessoal, a maioria dos carros lá nos Estados Unidos são automáticos. Quando você pega o jeitinho de dirigir um carro automático, pessoal, é muito mais fácil de dirigir um carro com marcha. Afinal de contas, você não vai precisar ficar se preocupando em passar a marcha, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. A única coisa é como se fosse carrinho de criança, para frente e para trás. A marcha lá é tipo isso, para frente e para trás e parar o carro. Pensa, pessoal, é muito mais fácil, não é mesmo? Eu acho que eu fui 2 anos au pair lá nos Estados Unidos. Um desses anos que eu fui au pair, eu dividi o meu carro com a host family. E aí, um dos carros, que era o carro que eu usava no meu tempo livre, no meu tempo off, ele era de marcha. Mas eu vou te falar, de todas as minhas amigas, de todas as au pairs que eu conheci na região, nos meus 2 anos e meio nos Estados Unidos, eu fui a única au pair que tive um carro de marcha. Que eu conheci, tá, pessoal? Podem existir outras, com certeza existiram outras e tal, mas na época que eu fui au pair, todas as minhas amigas, de todos os conhecidos de conhecidos e tudo, eu era a única que tinha um carro que passava marcha. Isso só o meu carro do meu tempo off. O carro que eu dirigia com as crianças era um carro automático. E na minha primeira família nos Estados Unidos, o carro era automático também, tá? Então, para você ver, a porcentagem é muito baixa, a chance é muito baixa mesmo de você ter um carro que não é automático. Provavelmente sim, você vai ter um carro automático, tá? Vamos para o que importa agora, então. Vamos saber das placas, como que funciona, ok? Tem muita coisa, pessoal, que as placas são muito parecidas com o Brasil, tá? Então você vai ver às vezes que é uma placa igual ou não tem muita novidade. Mas eu vou falar cada uma aqui para vocês. Primeira coisa aqui, formato e cor da placa. Como vocês podem ver, pessoal, esse vermelhinho aqui, ele é um hexágono, tá? Não sei se está dando para identificar aqui na foto. Esse vermelho e o hexágono é o placa de regulamentação, tá bom? Esse amarelinho aqui, esse losango amarelo, é a placa de warning. Warning é o aviso, é algo que está por vir, ok? Então, placa de warning. Esse retângulo aqui, verde, é uma placa de guide. Ele vai te guiar, tá? A alguma coisa. Quadradinho aqui, azul, service. Ele vai te mostrar que existe algum serviço, tá? Na pista, ou você virando ali, vai ter um posto de gasolina, coisas do tipo. Esse losango, laranja, construction, que é de construção. Se tiver uma construção ali à frente, ali ao lado, ok? Vai estar essa placa, esse losango laranja, então é de construção. Quadrado marrom, recreation. Então, se tiver alguma área de recreação, algum parque, tudo, você vai ver uma placa marrom, normalmente quadrada. Esse formatinho aqui, que parece um formatinho de uma casa, vocês vão ver muito quando vocês forem levar as crianças para a escola, não é mesmo? Que é School Zone. School Zone é uma área escolar, tá? E se tiver uma placa rosinha, vai ter um incidente lá, ok? Então, presta atenção nas cores e nos formatos das placas, tá? Vou falar das principais aqui, gente. É muito difícil eu falar todas, porque senão eu ia ficar o dia inteiro aqui falando. Como que vocês podem ver o regulamento?
Vocês podem ver o regulamento no DMV do estado que você for, tá? O que é o DMV? É o Departamento de Trânsito, é o nosso Detran aqui, tá? E cada estado pode ter leis diferentes, tá? Então, às vezes a lei de um estado não é a lei do outro, tá? Mas normalmente essa parte que eu vou falar aqui para vocês das placas, elas são bem parecidas em todos os estados, tá bom? Não vou falar de lei agora, vou falar só das placas. Então vamos lá para os sinais regulatórios. Essa primeira placa aqui, placa bem parecida com o Brasil, né, gente? Stop é a placa de pare, stop. Essa placa aqui, a segunda placa aqui, é a placa de dê a preferência. Então, se essa placa está na sua frente, você tem que dar preferência para o carro que está na outra pista, tá? Terceira placa aqui é o four-way. Four-way. Four-way significa que aquela pista tem 4 caminhos, tá? Aqui no Brasil a gente fala um cruzamento. Então seria um cruzamento de 4 pistas, ok? Four-way. Do not enter. Do not enter. Você não pode entrar naquela pista, ok? Então, quando você vê essa placa do not enter, você não entra na pista, é proibido entrar naquela pista. Essa placa aqui, no left turn. No left turn significa que você não pode virar à esquerda, tá? Você não pode virar à esquerda. Se tiver no right turn significa que você não pode virar à direita. É bem parecido com o Brasil, tá? Essas daqui, bem parecido, igual. No U-turn. No U-turn significa que você não pode fazer o retorno. Retorno lá chama U-turn. U-turn, retorno. Proibido, então, fazer o retorno. Proibido fazer o U-turn. Essa placa aqui, que é um caminhãozinho com essa coisa de proibido aqui. Gente, aqui é igual no Brasil. Quando tem esse círculo vermelho, esse corte é porque é proibido, tá? Se tem o círculo vermelho e o corte, proibido, igual aqui no Brasil. Então, no trucks. No trucks significa que não pode haver caminhões nesse lugar. Esse proibido pezinho aqui é no parking. No parking. No parking significa que você não pode estacionar, tá? Speed limit, que é o limite de velocidade. Aqui, pessoal, tá quilômetros por hora, tá? Mas normalmente lá nos Estados Unidos vai ser milhas, tá? Eu tenho até umas placas aí depois que vai estar em milhas. Mas aqui tá 80, né? Então, significa que o limite máximo da via é 80 km por hora. Próxima placa aqui, essa aqui, reserved parking. Reserved parking significa que o estacionamento é reservado. Então, é reservado para quem? Para pessoas com deficiência. A placa aqui também muito parecida com a do Brasil, não é mesmo? U-turn yell to right turn. Então, significa que você tem que dar preferência quando você estiver fazendo U-turn. U-turn é o retorno. Aqui, nessa última placa aqui, dessa parte, nós temos one way. One way é um caminho único que você tem que seguir, gente. One way. E nesse caso aqui, tá apontando para a esquerda. Então, o único caminho que você pode virar é para a esquerda. Se a setinha tivesse para a direita, o único caminho que você pode seguir é para a direita. Fechado aqui essa parte, vamos para o nosso warning signs. Warning signs, sinais de aviso. Tá vendo que a maioria deles aqui são amarelos e em forma de losango, mas pode ter outras aqui também, tá bom? Então, merging traffic. Merging traffic significa que você está na via, mas outra via também vai entrar nessa mesma que você tá, ok? Merging traffic. O added lane. Added lane é que você tá na via e outra via vai ser adicionada, tá? O que é diferente o merging traffic do added lane? O merging traffic, você tá na sua via e vai ter uma via vindo aqui e vai entrar na sua faixa, tá? O added lane significa que vão ser adicionadas uma ou duas, sei lá, depende, outra faixa ao seu lado, tá? Então a pessoa não necessariamente vai ter que entrar atrás de você ou na sua frente, ela simplesmente pode entrar na faixa do lado, a sua. Hill.
Hill significa como se fosse uma montanha. Nesse caso aqui, há uma montanhazinha descendo, então é uma inclinação, tá? Uma inclinação, então você tomar cuidado com essa inclinação. No clearance ahead. No clearance ahead significa que é baixo. Às vezes vai ter uma ponte, essa pontezinha é baixa. Então, se o seu carro for muito alto, ela não vai conseguir passar debaixo da ponte. O carro não passa debaixo da ponte. Gente, isso não é muito comum para carro. É bem usado para caminhão, porque caminhão é mais alto, né? A maioria dos carros vão conseguir passar, entendeu? Deer crossing. Essa daqui eu vi muito em filme, nem acreditava que existia, mas existe, tá, pessoal? O que é o deer? Deer é o veado, aquele animal, e ele passando na rua para te atrapalhar, vamos dizer assim. Então, se tem essa plaquinha Deer Crossing, é porque tem o veado que pode ser que ele passe na sua frente, então você tem que tomar cuidado e mais devagar para você não acertar aí o veado, tá? 35 mph significa próximo. 35 mph significa a velocidade que você tem que andar na via. Provavelmente a via vai trocar de velocidade e a velocidade depois desse ponto vai ser 35 miles per hour. Aqui é milhas, tá, pessoal? Não é quilômetros. Miles per hour. Sign ahead é o sinal de trânsito logo à frente. Yield ahead é que vai ter uma placa preferencial ali na frente. Stop ahead vai ter uma placa de stop ali na frente, tá? Photo enforced vai ter uma câmera provavelmente para medir a sua velocidade também ali na frente, ok? Slippery when wet. Slippery when wet significa que se estiver chovendo, que se estiver nevando e a pista estiver molhada, a pista vai estar escorregadia. Então, provavelmente você tem que ir mais devagar e prestar mais atenção quando tem essa placa. Two-way traffic significa que a pista vai ter dois caminhos, vamos dizer assim. Uma pista indo e uma pista voltando, tá? Então, two-way. Um caminho, outro caminho, um em cada direção. Próximo aqui são sinais de guia que vão te guiar, ok? Guide signs. Aqui tem, por exemplo, esse 40 aqui, é US Road Marker. Então, significa que você está na via lá, número 40, tá? Identificação da via. National Forest Road Mark significa que você está na Floresta Nacional, número 13, vamos dizer assim. Inter-exchange is the sign significa que se você quiser ir, por exemplo, aqui para a pista número 44, você tem que virar à direita, ok? Metropolis Utopia 2 miles significa que daqui a 2 miles, 2 milhas, se você quiser entrar na via 56, você vai ter que virar, tá? Outra aqui, West 22 Trenton 1 mile. Então, se você quiser ir para o West na pista 22, você tem que virar no Trenton daqui a 1 milha. US 38, 5 miles. Então, se você quiser virar na US 38, é daqui a 5 milhas. Se você quiser ir para Granville, é 40 milhas. Se você quiser ir para St. Louis, 125 milhas. Então, é uma placa de Destination Distance, que é a distância ao seu destino, tá bom? Mandatory movements in lines at an intersection. Então, movimentos obrigatórios em faixas em um cruzamento. Então, primeiro aqui, right turn only. Então, você só vai poder virar à direita, tá? Às vezes vai ter aquele four-way, né? Um cruzamento de 4 vias, mas você só vai poder virar à direita, ok? Segundo aqui, intersection lane control, significa que se você estiver numa faixa, você pode ir para frente, mas se você estiver na faixa da esquerda, por exemplo, nesse sinal aí, você pode virar à esquerda, ok? Two-way left turn only. Essa aqui significa, se você estiver aqui de frente para a plaquinha, você pode virar à esquerda. Se você estiver do outro lado, você também pode virar à esquerda, mas em nenhum dos dois casos você vai poder virar à direita. Próximo aqui, left or true. True significa que você vai
Para frente, left, você pode virar à esquerda. Motorist service, então significa os serviços para o motorista. Essa plaquinha aqui com o garfo e com a faca é de food, que é comida. Essa carinha aqui na cama significa que vai ter um hotel ou um motel para você descansar. Aqui significa que vai ter um telefone, em caso de emergência que você precise ligar, tem um telefone ali. Esse H significa que vai ter um hospital. Emergency Medical Service vai ter um lugar de emergência, de serviço de emergência. E gas vai ter um gas station, ok? Vai ter um lugar para você abastecer o seu carro logo à frente. Recreation signs. Recreation signs, aqui nós temos os bathrooms, que são os banheiros. Picnic area, vai ter uma área de piquenique, tá? Litter barrel significa que tem um lixo. Drink water significa que vai ter um local que vai ter água para você beber. Motorhome facilities significa que vai ter um lugar para você estacionar o seu motorhome. Auto mechanic significa que vai ter um lugar para você consertar o seu carro, que você pode arrumar o seu carro. Swimming area é uma área que você pode nadar, que é permitido nadar naquela área. Fishing pier significa que você pode sim pescar naquela área. Winter recreation significa uma área de recreação no inverno, provavelmente uma área que você vai poder fazer snowboarding, que você vai poder esquiar. Boat launch area significa a área que você vai poder descer o seu barquinho aqui, a sua lancha, não é mesmo? Quem dera, né, gente? Mas eu participei muito de... As duas famílias que eu tive nos Estados Unidos, eles tinham barco. Então eu ia com eles no Boat Launch Area. Snowmobile, gente, é uma motinho que anda na neve. Então, Snowmobile Trail significa que tem um lugar para você andar ali na neve, tá? De snowmobile. Ferry Service, esse ferry aqui significa que tem uma balsa para você atravessar um rio, um lago, e você coloca o seu carro aí dentro da balsa. Por último, aqui nós temos os Pedestrian and Bicycle Signs, que é para quem é pedestre e para quem é ciclista, tá bom? Então, proibido pedestres na área, no pedestrians. Essa próxima aqui é no hitchhiking. No hitchhiking é que você não pode pedir caroninha ali naquele lugar, beleza? Naquele lugar não pode pedir carona. No bicycles, sem bicicleta, beleza? Nessa área aqui. Proibido bike lane. Significa que é proibido você estacionar o carro ali naquele lugar, porque aquele lugar é uma pista para bicicletas, tá? Bicycle parking significa que ali naquele local vai ter um lugar para você parar a sua bicicleta. Yield to pets, bicycles yield to pedestrians, significa que se você estiver de bicicleta ali naquele lugar, você tem que dar preferência para os pedestres. Aqui, essa aqui é muito comum, tá? Bicyclists, left, pedestrians, right. Então significa que as bicicletas têm que andar à esquerda e os pedestres têm que andar à direita, tá? E will veer to pedestrians significa que você tem que dar preferência para os pedestres aqui para eles atravessarem, tá? Se você ver essa placa. E como eu falei, uma que vocês vão ver muito, porque vocês vão levar as crianças na escola, é ahead, essa coisinha aqui que é school crosswalk ahead. Então vai ter uma faixa de pedestre na frente da escola, perto da escola, e você tem que tomar muita atenção porque vai ter crianças atravessando ali. E essa aqui do lado é que essa faixa de pedestre já chegou, é aqui agora. Quando você vê essa primeira ahead, é porque tá em frente. Quando você vê com essa setinha aqui, significa que a faixa de pedestre é naquele local. Tá bom? Então, pessoal, é isso aí. Eu espero que vocês tenham aprendido todas essas placas. Eu tentei mostrar aqui as principais para vocês aprenderem e já começarem a se acostumar para quando vocês estiverem aí na vidinha de vocês, americana, no American Dream aí de vocês. Beleza? Então eu vou ficando por aqui e me conta aí o que vocês acharam da aula. See you guys!